Como melhorar a sua autoconfiança e a sua autoestima imediatamente? Acho que isso é uma das coisas que mais me perguntam todo santo dia lá na caixinha de perguntas no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, @BiancaLaurioficial, porque todo dia eu tô respondendo as dúvidas de todo mundo nas caixinhas sobre relacionamentos, desenvolvimento pessoal e feminilidade. Só que todo mundo quer melhorar a sua autoconfiança e a sua autoestima e, na verdade, isso é um tema que é muito importante da gente aprender. Muito se fala sobre isso por aí e a gente não sabe muito bem como de fato executar isso, colocar em prática, dicas práticas para você fazer hoje mesmo, para que hoje você se torne mais autoconfiante. Então fica até o final desse vídeo para você entender o que é autoconfiança e como é que você melhora isso dentro de você, para que consequentemente você mude os resultados que você tem na sua vida, inclusive resultados financeiros, resultados de relacionamento, na sua área de trabalho, na sua família, tudo, porque a autoconfiança que você tem dentro de você dita os resultados que você tem na sua vida. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou Bianca Laurio, eu sou terapeuta sistêmica, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal feminino. E se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, porque muitas de vocês assistem os vídeos, mas não são inscritas, então não esquece de se inscrever e aproveita e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que tá vindo por aí. Primeiro de tudo, você precisa entender o que de fato é autoconfiança. Eu gosto de trazer um exemplo que fica muito claro e fácil de você entender. Você consegue confiar numa pessoa que sempre diz para você que vai fazer uma coisa e essa pessoa não faz? E aí essa pessoa constantemente fica fazendo isso. Ela diz que vai fazer uma coisa e não faz. Diz que vai fazer uma coisa e não faz. E chega uma hora que você de fato para de confiar naquela pessoa. Quando aquela pessoa fala, você não dá mais moral para ela, você não escuta mais aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa não transmite para você confiança. Então a autoconfiança tem a ver com a capacidade que você tem de confiar em si mesmo. Então, pera lá, se o outro fala algo, ele não faz e constantemente aquele outro fica fazendo isso, eu não consigo confiar nele, o que é que eu tenho que fazer para confiar em mim mesmo? Aham, isso mesmo. Se comprometer a fazer coisas e fazer as coisas que você se compromete a fazer. Esse é o grande pulo do gato inicial para você entender como você de fato transforma a sua autoconfiança. Ou seja, é você basicamente transformar os seus pensamentos em ações concretas no seu dia, para que de fato você perceba que você pode contar consigo mesmo. E assim você vai desenvolvendo maiores habilidades e uma maior capacidade e, consequentemente, o fato de você conseguir olhar para si e perceber que você tem cada vez mais habilidades, cada vez mais valor, cada vez mais competências, você vê o quão foda realmente você é. E, consequentemente, a sua autoconfiança vai aumentando. E aí começa a acontecer uma coisa muito mágica quando a gente começa a melhorar o nosso nível de autoconfiança. A gente começa a perceber que a gente dá conta de lidar com os desafios que aparecem na nossa vida. Porque sim, a vida de todo mundo tem desafios. A minha, a sua, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo, daquela pessoa que você olha no Instagram e acha que tem a vida perfeita. Todo mundo tem desafios, tá? Eu gosto sempre de dizer para as minhas pacientes, para as minhas alunas e para as minhas clientes que problema só troca de nome, tá? Porque todo mundo tem. Então, os desafios que você enfrenta na sua vida e que você se sente inseguro, que você se sente incapaz, que você fica com medo, que você acredita que tudo vai dar errado na sua vida, que agora vai ser tudo um desastre, tudo isso é falta de autoconfiança, porque você não está percebendo em si a capacidade de lidar com tudo isso. Então é a habilidade que você começa a desenvolver em si mesmo de acreditar no seu próprio potencial, porque de fato você vem construindo um potencial. Então, quando você começa a fazer esse movimento, a hora que aparece um pepinão no seu trabalho para você resolver, por exemplo, você consegue ir lá, olhar para aquele problema, olhar para aquele pepino e por mais que você fique com medo, você tem coragem de ir lá e enfrentar e buscar uma solução. Ao invés de ficar olhando para o problema, você consegue olhar para a solução e você busca soluções. E aí você vai lá, soluciona aquela questão e você consegue, e aquilo aumenta mais ainda a barrinha do teu nível de autoconfiança. Então, toda essa movimentação vai desenvolvendo uma autoconfiança cada vez mais sólida. E quanto mais sólida a tua autoconfiança, maior é a tua autoestima. Porque a autoestima e a autoconfiança é basicamente a mesma coisa, uma tá atrelada à outra. Você de fato constrói uma autoestima quando você tem o que estimar em você mesmo. E quanto mais motivos você tem e você se dá para ter orgulho de você, para entender e perceber as suas capacidades, mais autoestima você tem, mais autoconfiança você tem e, consequentemente, esses resultados vão acontecendo na sua vida. Agora, Bia, você falou pra mim no começo do vídeo que você ia me dar 3 sacadas práticas para que hoje mesmo eu comece a me sentir mais autoconfiante. Mas como você ficou até aqui nesse vídeo, eu vou te dar bônus. Eu não vou te dar só 3 dicas, eu vou dar mais para você fazer agora mesmo. Então já deixa o like e não esquece de se inscrever no canal, porque as dicas que eu vou dar aqui para vocês são coisas que realmente mudaram a minha autoconfiança, a minha percepção de mim mesma e que me trouxe muitos resultados na minha vida.
A primeira coisa que você vai fazer, e que eu sei que inicialmente para algumas pessoas isso parece bobo, mas funciona. Você precisa subir a tua frequência para você conseguir enfrentar e fazer coisas novas. Como assim, Bia? Como que eu faço isso na prática? Parece besta, mas experimenta colocar uma música diferente. Coloca uma música animada no teu dia. Ou, por exemplo, uma coisa que eu faço, tá? Toda vez que eu acordo de manhã, eu uso uns sprayzinhos de óleo essencial, que é uma mistura de óleos essenciais que trabalham a alegria. E aí eu espirro assim, ó, alegria. Tem outros que são de inspiração, outros de tranquilidade, eu tenho vários. E aí eu vou usando aquilo, coloco aquelas músicas de frequência, assim, tu procura no YouTube, frequência tal da alegria, eu coloco aquilo e eu vou lendo pela manhã, toda vez ouvindo essas frequências, coloco dentro de casa enquanto eu tô fazendo meu café da manhã. Às vezes você tá lá fazendo uma faxina na tua casa, coloca uma música animada, coloca uma música com frequência, que tem uma letra positiva. Tem uma música, eu não sei se tu já ouviu essa, Bruninho, quando eu tô pra baixo, essa música que eu coloco. Se chama Feliz, Alegre e Forte, da Marisa Monte. Tu tá na bad, tu bota isso aqui e tu vai caminhar na rua assim, ó, com o sol batendo no seu rosto. Sou feliz, alegre e forte, eu tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. É uma poesia, entendeu? Tem como ficar triste, mal-humorado e cruel? Claro que não. E fraco ainda? Não tem como. Não tem como, é impossível, entendeu? Olha essa brincadeira que a gente fez aqui. Isso já eleva a tua frequência. Então, às vezes, você só precisa de uma pitadinha disso no teu dia. Para que você realmente olhe pro dia, pras coisas, para aquilo, tá tudo igualzinho. Só que a maneira como você tá olhando pras coisas é, nossa, que vida merda que eu tenho. E às vezes você coloca uma música que faz com que você perceba, não, eu sou feliz, alegre e forte, eu tenho muita sorte onde quer que eu vá. Se eu tomo essa decisão e eu vou pro meu dia com essa energia, com essa frequência, as coisas começam a mudar. Você começa a enfrentar a vida com uma postura diferente. E não com aquela postura assim, mas com a postura de sou feliz, alegre e forte, entendeu? Então, isso é fundamental. Vai trabalhar antes de você entrar no teu escritório, antes de você ir trabalhar, faz esse exercício, coloca uma música, aumenta a tua frequência, grita, se precisar gritar, grita, dá um grito, sai correndo na rua pelada. Mentira. Isso não. Mas faça coisas que de fato vai te dar essa subida de frequência, de energia. Isso é fundamental. Seguindo essa linha de raciocínio, pensa só, a gente precisa aprender e praticar falhar. Porque sim, a gente vai falhar o tempo todo. Olha, eu gravando esse vídeo aqui, por exemplo, é impossível conseguir gravar ele de uma forma perfeita. Então eu vou falando, eu vou me embananando. É que a gente tem uma pessoa que faz os cortes, né? Mas assim, eu me embanano, eu tenho que falar de novo, eu tenho que repetir a frase. A gente tá o tempo todo tropeçando todos os dias na vida. Às vezes a gente tá tropeçando de verdade, né? Enquanto tu tá correndo pelado na rua, tu vai lá e tropeça. Então assim, a gente vai tropeçar o tempo todo na vida e a gente erra. Então, pratique errar. Fique bom em errar bastante o tempo todo. O problema do erro é que a gente se coloca uma pressão gigantesca de que a gente não pode errar e que se a gente errar, a gente é horrível, a gente é um fracassado, a gente é fraco. Olha a maneira como você tá se olhando. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a tua autoestima e a tua autoconfiança tá totalmente atrelada à tua capacidade de perceber as suas próprias habilidades e capacidade de lidar com as coisas, de lidar com os desafios? Então, se cada vez que você dá um tropecinho, você olha pra si e fala, eu sou uma porcaria, é óbvio que você não vai desenvolver autoestima. Consequentemente, se você fica com a autoestima baixa, você não tem coragem de enfrentar os desafios, você não resolve os seus problemas, você não arruma a solução para os seus problemas, você tem medo das circunstâncias da vida, você vai se escondendo, você vai se esquivando, você vai querendo pouco, aceitando pouco, buscando pouco, porque você tem medo de buscar mais. Então você nunca vai prosperar mais, você nunca vai crescer mais, você nunca vai ter relacionamentos melhores, situações melhores, se você não acredita na sua própria capacidade. Então, na prática do dia a dia, todas as vezes que você errar, dê risada de você mesmo. Tire sarro de você mesmo. Olha que incrível, olha que legal. Nossa, olha só que cagada que eu tava fazendo, né? Como é que eu não tava vendo isso? E encontrar bons motivos naquilo. E mesmo nos momentos em que a tristeza e a dificuldade e as dores te pegarem, olha para aquilo. Se permita sentir aquilo, daqui 5, 10 minutos aquilo passa. Quando você tá presente, quando você se permite sentir todos os sentimentos que vêm à tona, tudo isso flui de uma maneira muito melhor e muito mais fácil. Então, se divirta um pouco mais no processo, sabe? Aprenda a errar.
E com isso vem uma outra sacada muito importante. Assim você consegue perceber que você é capaz de evoluir e de melhorar. Então comece a olhar para si através desses desafios e desses outros 2 exercícios que eu passei para você e comece a perceber o quanto você é uma pessoa moldável, você é adaptável, você consegue se adaptar às circunstâncias, às dificuldades e aos desafios e você tem capacidade sim de passar por essas coisas todas. Principalmente porque se você vem fazendo o que eu falei até agora, você consegue olhar para si e perceber que você tem capacidade de lidar com todas essas coisas, porque de fato você tem. Porque você começa a fazer coisas que fazem com que você perceba que é congruente esse teu pensamento. Você precisa ser congruente com essa linha de raciocínio de eu dou conta, eu posso contar comigo mesmo, eu consigo. Então, de acordo com o que você vai fazendo essas pequenas coisas, isso se torna congruente na tua cabeça. E a tua cabeça começa realmente a entender que você, de fato, é capaz. E aí, eu vou te dar algumas dicas bônus que vão te ajudar também no dia a dia. Uma coisa muito importante é você se sentir confortável dentro do seu próprio corpo. Como assim? Eu não tô falando sobre aceitação, aceitar o seu corpo e todo aquele papo físico, né? Todo aquele papo sobre corpo que se fala e se propaga muito hoje em dia na internet. Eu tô falando sobre o fato de que você é um ser que tá dentro do seu corpo e você vai ficar vivendo dentro desse teu corpício até o dia que tu morrer. Então, você não tem escolha. Esse é teu corpo. Lógico, tem coisas no corpo que a gente consegue mudar. Mas, por exemplo, vamos supor que você odeia o teu nariz. Beleza, pode ir lá, fazer várias plásticas e tudo mais. Mas convenhamos, se você ficar o resto da sua vida odiando uma parte sua, uma parte que é sua, você vai ficar com aquele corpo o resto da vida. Você vai passar o resto da vida lutando contra você mesmo, diminuindo você mesmo. Então, isso não faz sentido, isso não vai te levar para lugar nenhum, isso não vai te trazer nada de positivo. Você precisa estar confortável com o seu corpo, você precisa estar confortável com quem você é, com o teu corpo, com a tua presença, porque até o dia que você morrer é você com você. Então você precisa aprender a se sentir confortável com o seu corpo. Independentemente, não gosto do jeito que é o meu cabelo. Cara, esse aí é o teu cabelo. Aprende a se sentir confortável com o jeito que ele é, porque é simplesmente aceitar isso, concordar com isso, com esse fato. Senão tu vai passar o resto da vida brigando com você mesmo e você só sai perdendo com isso. E aí, mais uma dica extra que eu vou te dar, entrando nessa mesma linha de raciocínio, o treino é da tua postura. Você vai aprender a estar presente no espaço que você está. Como assim? Vamos supor, eu tô sentada aqui nessa cadeira agora. Então, se eu sou uma pessoa insegura, como é que eu vou sentar nessa cadeira? Aqui assim, ó. Toda encolhidinha assim, provavelmente a pessoa vai estar assim, encolhida. Porque a pessoa que é insegura, ela quer sumir. A pessoa que é confiante, ela quer aparecer. Então a pessoa que ela é confiante, ela está no lugar que ela está. Se ela tá numa poltrona, ela vai estar numa poltrona, ela não vai estar com os bracinhos grudados, ela não vai estar corcunda, ela não vai estar escondendo a cara dela, ela vai colocar o cabelo, mostrar o rosto, abrir o peito, sabe? Estar presente. O exercício mais legal disso é que isso eu me lembro que eu fazia muito na minha época de faculdade. Foi algo que eu aprendi na minha faculdade, porque na minha primeira graduação eu fiz publicidade. Na faculdade de publicidade a gente tem que fazer muitas apresentações para muitas pessoas. E eu lembro que sempre que eu ia fazer as apresentações eu me sentia nervosa, eu tava nervosa para fazer a apresentação. Então eu fazia um exercício dentro da minha cabeça. Quando eu observava as pessoas apresentando, eu via que elas estavam nervosas. E aquilo fazia eu ter a sensação de que ela ficava mais nervosa, porque eu percebia que ela tava nervosa e eu sabia que ela tava percebendo que tava todo mundo vendo que ela tava nervosa. Então eu pensava, nossa, a pessoa tá muito constrangida. Eu olhava e pensava, que situação constrangedora. Eu não posso ser essa pessoa. Eu não posso demonstrar que eu estou nervosa. Então eu fingia que eu tava super confiante quando eu ia fazer minhas apresentações. Eu lembro quando eu fui fazer meu TCC, eu fiz isso, minha apresentação de TCC. Então eu fingia que eu tava super confiante. Então eu ficava lá, na postura. Por dentro eu estava me cagando de medo, eu tava super nervosa. Mas eu ficava na postura, porque eu via as pessoas com os braços junto, eu via as pessoas gaguejando, eu via as pessoas olhando pra baixo, eu via as pessoas nervosas, então eu pensava, eu não posso fazer isso. Então eu ficava na postura, eu ficava com os braços leves, eu dava risada, eu olhava pra todo mundo, eu respirava fundo pra eu não gaguejar. Eu tava com muito medo, mas eu treinava a aparentar que eu não estava. Tanto que todo mundo achava e elogiava as minhas apresentações, e o fato de eu estar fingindo através da minha postura que eu estava muito confiante, eu fui me tornando cada vez mais confiante. Então faça isso no teu dia a dia que você vai ver que você vai se tornar uma pessoa 1 milhão de vezes mais confiante. E eu vou te botar um desafio, tá? Começa a aplicar essas dicas hoje e vai lá, hoje mesmo no Instagram, comentar e me dizer como é que você se sentiu no final do dia de hoje, ou se você estiver vendo esse vídeo tarde da noite, começa a fazer amanhã cedo
e amanhã você me manda uma mensagem lá no meu Instagram e me conta como é que essas dicas fizeram você se sentir naquele mesmo dia, tá bom? Eu vou ficar esperando a tua mensagem e se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vejo você no próximo vídeo, me segue lá no meu Instagram também, @BiancaLaurioFoficial. Um beijo.